Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Joelson da Motor Forte. Olha só o que está acontecendo comigo. Essa semana, gente, nos últimos dias, eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda dos colegas. Como que faz para configurar o osciloscópio? Gente, para quem sabe é simples, mas para quem está começando não é tão fácil. Por isso eu resolvi gravar essa videoaula para vocês com esse título aqui, Como configurar o osciloscópio. E eu escolhi uma peça, né? Um sensor para a gente testar aqui junto, beleza? Durante a aula eu vou pedindo ajuda para que vocês acompanhem o raciocínio. Assim vocês aprendem, né, a raciocinar quando estiver fazendo a configuração de vocês lá. Beleza? Chega de conversa então? Vamos à aula. Escolhemos um sensor de fase. Qual que é o primeiro passo, professor? Bom, o primeiro passo é configurar a tensão, né? O primeiro passo é saber quanto que esse sensor gera, né? E aí a gente capacita a tela. Se a gente sabe que um sensor de fase funciona com 12 volts, grande parte deles, então a gente vai configurar a tela para um valor acima disso. Assim como a gente faz no multímetro. Quando a gente vai testar uma bateria no multímetro, por exemplo, a gente não bota um valor acima do valor que a gente está esperando lá na bateria? Então, no osciloscópio é a mesma coisa. Se fosse uma bateria, testando com multímetro, a gente ia ter que botar quanto? Hein? Me ajuda aí. 20 volts, né? Isso, porque a bateria é 12, então se a gente capacitar ele para ler 20, ele tem uma folga e vai conseguir ler bacana. No osciloscópio não é diferente. A gente tem a tela inteira, tá? E essa tela toda é como se fosse a capacidade inteira do osciloscópio de fazer uma leitura. No caso do sensor de fase, se ele funciona com 12, a gente tem que capacitar a tela para ler um valor acima de 12, ok? Nesse caso aqui, o canal que está o sensor de fase está com 10 volts por divisão. Isso quer dizer o quê? 10 vezes 8 divisão que a gente tem aqui subindo, a gente vai ter uma capacitação dessa tela para ler 80 volts. É por isso que o sensor de fase ficou desse tamanho aqui, bem pequeno na tela, e assim foi possível colocar outros sinais, tá? Se a gente tivesse só com o sensor de fase, que é essa onda quadrada aqui, podia colocar outro valor. Por exemplo, podia capacitar a tela para ler só 16 volts, por exemplo. Se botasse 2 volts por divisão, 2 vezes 8 dava 16, né? E aí a gente ia ter aqui 12 volts, ia ficar um sinal grandão, bacana na tela. Porém, aqui foi uma outra realidade, outra configuração necessária para poder colocar outros sinais sem sobrepor um em cima do outro. Ok? Mas vamos lá então, agora para a questão de configurar o tempo. Como que a gente faz essa capacitação do osciloscópio para configurar o tempo? Primeiro passo, a gente tem que saber que estamos trabalhando com um sensor de fase que está lendo ressaltos do eixo comando, que no caso do Volkswagen são 4 ressaltos, certo? 2 ressaltos menor e 2 maiores. Logo, quando a gente pegar isso aqui, significa que estamos com uma volta inteira do eixo comando de válvula. A gente sabe que precisamos ler, então, uma volta completa do eixo comando. E a gente sabe também que o motor funciona na marcha lenta em torno de 800 RPM, certo? Mas isso, o sensor de rotação lê 800, certo? Porque o eixo girabrequim, é onde está sendo feita a rotação de 800 RPM, ele tem a polia com a metade do tamanho do eixo comando de válvula. Então quer dizer o quê? Aqui no comando de válvula, ele gira a metade da quantidade de voltas do girabrequim. Então se aqui é 800 RPM, aqui vai ser quantos? Me ajuda aí? 400, isso mesmo. Aqui gira 400 voltas por minuto, certo? Tá, professor, mas e agora? Eu sei que são 400 voltas em 1 minuto.
quanto que eu boto de configuração no osciloscópio para ler uma volta só? Eu só quero uma volta, não quero 400. Tá. Aí a gente precisa fazer uma conta. Acompanhe. Para a gente testar isso aqui, pegando os dois dentes pequenos e os dois grandes, que é o que importa para nós ver na tela do osciloscópio, a gente fará a seguinte configuração. Se temos 400 RPM do eixo comando de válvula, significa que a gente tem 400 RPM, RPM é rotações por minuto, né? Então, 400 RPM está para 1 minuto. Só que a configuração nossa vai ser em milissegundos, né? Não tem como a gente configurar 0,0001 minuto no osciloscópio. Nem existe essa opção, né? Então a gente vai ter que transformar, né, esse 1 minuto para a nossa unidade de cálculo, que vai ser o milissegundo. Beleza. Vamos continuar aqui. 400 está para 1 minuto. Quantos segundos é 1 minuto? Ajuda aí, gente. Quantos? 60, né? 60 segundos. Mas ainda não chegamos na nossa unidade de medida que precisamos. Então vamos repetir novamente. 400 RPM está para quantos milissegundos? 60 segundos vezes 1000, certo? 1 segundo não é 1000 milissegundos? Então, se 1000 milissegundos é 1 segundo, 60 vezes 1000. Então, chegamos no valor de 60.000 milissegundos. Opa! Agora a gente já sabe que 400 voltas do eixo comando de válvula, né, está para 60.000 milissegundos. Legal, só que a gente só quer uma volta. Lembra? A gente quer uma volta na tela. Beleza, professor. E agora? Bom, agora a gente pode aplicar uma regra de 3, certo? Se 400 está para 60.000, uma está para quanto? Lembra da regra de 3? Deixa eu rebobinar aqui um pouco e voltar lá para, sei lá, 5ª série, vai. Vamos lá. Regra de 3. Funciona assim. Esse valor vezes esse dividido por esse. Então, vai ser 1 vezes 60.000 dividido por 400. Quanto que dá? Quanto que dá? Vamos fazer a conta aí. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos botar 60.000 dividido por 400 igual 150 milissegundos. Então a gente descobriu quanto que foi? 150, né? 150 milissegundos. Então, uma volta do eixo comando de válvula vai ser 150 milissegundos. Como a gente precisa configurar o osciloscópio para um valor um pouco superior, né, à necessidade nossa, então a gente vai arredondar esse valor de 150 milissegundos, que vai dar a nossa volta completa do eixo comando. Vamos botar na nossa tela 200 milissegundos. E é isso que a gente está vendo na tela aqui, olha só. Desse local até aqui, é 2 voltas do eixo girabiquim e uma do eixo comando. Por quê? Dentinho, dentinho, dentão, dentão. Aqui riscou no meio, esse dentão é esse mesmo aqui, certo? É isso aqui que a gente precisa. E olha o valor que a gente tinha descoberto aqui. A gente precisa de 150, que a gente arredondou para 200 milissegundos de configuração, certo? No caso do Hantek e do Raven Scope, por exemplo, esse 200 milissegundos é o que a gente vai configurar na tela toda. Bacana? Então, mas quanto que eu tenho que colocar então? Se eu colocar 200 milissegundos
na unidade de medida ali fica certo? Fica. Me ajuda aí, galera. Pensa bem. Não, dá certo não. Sabe por quê? Porque a configuração dessas ferramentas é por divisão, não é por tela. Então, se você colocar 200 milissegundos aqui, vai capacitar para ler cada divisãozinha dessa aqui para ler 200 milissegundos. Como a gente tem 10 na horizontal, significa que você vai ler na tela toda 2000 milissegundos, né? Que seria 2 segundos. Aí a gente viria um monte de volta na tela, ficaria pintado isso aqui. Não é o que a gente precisa, tá? Tá, mas então, Joelson, como é que faz? Puxa vida, olha só. Como a gente precisa de 200 milissegundos na tela toda, e temos 10 aqui, então a gente vai colocar 20 milissegundos, tá? É isso que a gente vê aqui, bem aqui. Certo? Tá vendo aqui? É isso que a gente está vendo na configuração aqui dessa imagem. 20 cada unidade de medida, cada divisão, vezes 10, 200 milissegundos, que é o que foi necessário para a gente captar essa volta inteira aqui do sensor de fase, lendo os ressaltos do eixo comando de válvula. Opa, bacana, já evoluímos, né? A gente sabe que para testar sensor de fase, então na marcha lenta a gente vai usar sempre 20 milissegundos, tá? Tá, beleza, sensor de fase é isso. E as outras coisas? Eu vou ter que ficar fazendo cálculo toda a vida? Você pode estar pensando isso, né? Olha só, eu, durante quase 2 décadas usando o osciloscópio, tive que fazer todos esses cálculos e descobrindo coisa por coisa. Mas você, eu quero que você aprenda muito mais rápido e chegue onde eu estou em pouco tempo, em poucos meses você consiga fazer os diagnósticos que eu faço. Por isso que eu resolvi fazer o quê? Eu criei uma lista de configurações básicas, isso é, uma tabela, né, de sensores, atuadores, ignição, primário, secundário, transdutores, um monte de coisa. Coisa que tem na minha apostila e eu compartilho com meus alunos. Mas eu quero disponibilizar para você totalmente sem custo essa lista. Olha ela aqui. Olha que beleza. Não é sensor de fase somente, tá? Ó, tem sensor de posição de borboleta, tá? Transdutor de vácuo, transdutor de compressão, sonda lambda, rede CAN, né? Teste com transdutores, TVE, TVC, bico injetor, MAP, MAF e um monte de coisa. Beleza? Olha só. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tá? Um link pelo qual você consegue baixar essa lista, né? Essa tabela aqui e você conseguirá usar. Bacana para você, principalmente se você estiver começando, tá? Com o tempo, o seu desenvolvimento vai chegar um dia que você não precisará mais dela. Mas agora, com certeza vai ser útil. Legal? É isso que eu tenho para fazer hoje por você, além dessa aulinha de como você configura para pegar sinal de sensor de fase. Legal? Ah, professor, mas isso aí, se eu tiver outro osciloscópio, vai funcionar igual, né? Infelizmente não. Essa tabela aqui é só para Hantek, Ravenscope e alguns outros que funcionam dessa maneira, configuração por divisão. Ah, mas se eu tenho um PDL, você pode estar pensando, né? Então, o PDL é totalmente diferente e é outra tabela. Mas, por essa você não esperava. Eu vou disponibilizar para você também outra tabela do PDL. Olha só, mesma coisa, mesmos testes, mesmos diagnósticos, você também consegue fazer com o PDL. A tabela é outra, os valores são outros, estão aqui nessa tabela. Tá vendo aqui, ó? Primário de ignição, por exemplo, 10 milissegundos, né? Qual que é o acoplamento? DC. Qual o canal que eu uso? O A. Aí você vem em outro teste aqui. Qual o canal que eu uso? A e B, por exemplo, falando em corpo de borboleta ou pedal acelerador, que aí você vai precisar dos 2 canais. E assim todas as informações que você precisa para começar a usar o osciloscópio do PDL, que de repente você só está usando o scanner dele. Ótima ferramenta, mas o osciloscópio dele também pode ajudar e muito o profissional. Beleza? É só clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e baixar essas 2 tabelas. Imprima elas, deixa pendurado aí no seu carrinho de ferramenta, na parede de oficina, em algum lugar.
e use e abuse. Bacana? Tamo junto? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no meu canal aqui, beleza? Ativa a notificação, porque aí, sempre que a gente tiver uma dica bacana sobre diagnóstico avançado, você vai ser avisado. Legal? Nos vemos por aí.